A partir de agora. Obrigado, meu irmão. É uma satisfação podermos juntos nos associarmos à palavra do Senhor. Quando o irmão Vanderlei fez a solicitação, a convocação, eu pensei naquilo que deveríamos falar nesta manhã. E aí lembrei-me do Dia das Mães, que é uma das maiores e mais importantes missão que se desenvolve neste mundo. Se não fosse as mães, não teríamos os filhos. Isso é óbvio, né? Mas graças a Deus pelas mães. Eu pensei em fazer uma reflexão, uma pequena análise sobre algumas mães que a Bíblia nos traz. Eu gostaria de destacar Eva como a mãe de todos nós. Por isso o nome Eva, a mãe de todos os viventes. Entre esses viventes, Caim e Abel. Outros também, né? Ela foi mãe de vários filhos e filhas. Nós não sabemos quanto tempo eles tiveram no exercício da sexualidade, mas só sabemos que a Escritura Sagrada que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, né? Mas eu gostaria de destacar na figura de Caim. Na realidade, Caim e Abel protagonizaram a primeira cena de violência. Uma violência não apenas no lar, mas também no trabalho. Abel foi morto no campo. Caim, é interessante que Caim, ao nascer, ele recebeu o nome de Caná, em hebraico, que nós traduzimos por Caim. E este nome, e essa parte final do versículo 1 do capítulo 4, Eva expressa talvez o que nós poderíamos dizer a primeira oração, porque ela diz: obtive Caná, um homem, ó Jeová. É interessante como as mães, e nós vamos ver outras mães aqui, que sempre associaram a oração à gestação. E alguns filhos nasceram simplesmente pelo poder da oração. Deus respondeu à oração de algumas mulheres e elas tornaram mãe. Portanto, esta expressão final do versículo 1 do capítulo 4 é praticamente uma oração. E olhando para o nosso saudoso Russell Shedd, ele interpreta que quando Eva faz essa declaração, ela alimentava uma expectativa muito grande com relação a Caim. Ela acreditava que por ser ele o primeiro homem a nascer, ele seria o dominador da serpente traiçoeira. Olha só. Que coisa interessante. Na realidade, todas as mães alimentam os melhores sonhos com os seus filhos ou para os seus filhos. E colocam nomes importantes, nomes que inspiram valores, nomes que inspiram sucessos. Aliás, os irmãos não sabem, mas o meu nome é de origem etimológica guarani. A minha esposa acha que eu sou descendente de índio, porque tive
alguns contatos na década de 50 com Juruena. E ela diz, olha, você é descendente de índio. Na realidade, o meu nome é Jurandir. E na literatura brasileira e portuguesa, que estuda a língua dos guaranis, diz que o meu nome significa o homem de Deus chegou aqui. Isso é algo interessante, né? É algo que nos chama a atenção e nos valoriza. Então, é preocupação. Eu não sei se minha mãe tinha conhecimento da literatura, ela era semi-analfabeta, mas muito cuidadosa, né? Mas na realidade colocou esse nome, o homem de Deus chegou aqui. E Eva, portanto, também, quando Caim nasce, ela alimenta sonhos, né? Que toda mãe tem. Mas nós conhecemos a história, conhecemos o relato, e não foi bem assim o que aconteceu. Agora, o que Eva sentiu com o desfecho não nos é narrado, de ver o seu filho morto pelo seu próprio irmão Caim, o assassinato. Mas não precisa ter um relato para nós imaginarmos a dor, o sentimento pesaroso que essa mãe tem ao ver essa tragédia na família. E ela certamente deve ter sentido muito essa tragédia. Agora um filho morto e outro vagabundo. Porque Caim se dirige para a terra de Nod. Essa terra de Nod é uma terra que nós não encontramos na geografia, mas o texto sagrado diz que era no oriente do Éden. Mas só sabemos que a palavra Nod vem do hebraico Nad, que significa vagabundo. Talvez seja uma expressão para interpretar a atitude de Caim logo depois de ter assassinado o seu irmão. Então, portanto, Eva foi a mãe que viveu um misto de alegria no nascimento dos filhos e tristeza no desfecho desta triste situação. Uma outra mulher que nos vem à memória nesta ocasião é Sara, a princesa. Sara era uma mulher que aos 65 anos ainda despertava atração entre os homens. Era uma mulher bonita, uma mulher conservada, 65 anos. Muito bonita. E a sua beleza serviu de motivo para uma declaração do marido, Abraão. E ele já com seus 70 e poucos anos, ele disse: Sara, você é uma mulher bela. 65 anos. Né? A minha esposa está com 60... agora eu me esqueci. Né? Mas acho que é 64, 65 anos. 35. Quanto? Quantos anos? 66. Mas ainda está bonita, conservada. Né? É uma Sara na minha vida. Mas a Sara, aos 65 anos, despertava certa atração e levou seu marido nessa peregrinação, na jornada, a dizer: olha, Sara, você é uma mulher bonita, mulher de aparência, né? E quando te virem, vão dizer: é a mulher desse idoso aí, vamos matá-lo e ficar com ela. Portanto, Sara, dize que és minha irmã. É interessante que Sara não sabia do risco que ela estava correndo em aceitar essa proposta do seu marido. Eu não sei se a Márcia aceitaria uma proposta dessa, não é? Mas, talvez aí a irmã Antônia ou outras mulheres, mas foi uma coisa meio
difícil, mas como Sara era uma mulher submissa, disse, tudo bem, vou falar que eu sou sua irmã, né? Na realidade, não era uma mentira, era uma meia verdade. Porque o senhor Tera, adotava a poligamia. E lá no capítulo 20, versículo 12, diz que ele tinha várias mulheres. Portanto, Sara era filha de uma das mulheres, mas não da mãe de Abraão. E a cultura naquela época permitia que esse casamento realizasse. Agora, o que nós sabemos é que Sara, aos 89 anos, ela recebe a promessa de ter o seu primeiro filho. Não é? E não por uma barriga de aluguel. O primeiro filho dela, Ismael, foi uma barriga de aluguel, entre aspas, né? Porque ela contratou a Agar para gerar o filho dela e para dar uma mãozinha a Deus, né? E nós sabemos o que foi que aconteceu. Mas já aí, quase a centenária, nasce o Isaac. E o Isaac é o filho da promessa. Mas acontece que o filho Isaac, já na sua adolescência, vai sofrer um bullying, coisa da modernidade, por parte de Ismael, no dia da festa lá do desmame. Então, Sara vê aquilo e ela defende o seu filho, como toda mãe certamente o faria. Então nós observamos que Sara é uma mãe protetora. A outra mãe que eu gostaria de destacar é Raquel. Raquel, mulher valiosa. Ela custou 14 anos de trabalho para Jacó. Ele teve que trabalhar para o sogro 14 anos. Eu tive 2 filhas, casei e não recebi nada do genro. Mas a vida é assim. Você prepara, dá estudo, forma, uma é doutora, outra tem 2 graduações. Quando começaram a dar lucro, casaram. E aí? Mas a vida é assim, mudou, a cultura mudou, né? E a Raquel foi uma mulher muito valiosa, né? 14 anos de trabalho. Ela era uma mulher ciumenta, não é? As mulheres de hoje não são ciumentas, né? Mas Raquel era uma mulher ciumenta. O capítulo 30, versículo 1 diz que ela era uma mulher ciumenta. Minha esposa não é ciumenta, 100%, só 99%. A Raquel também era uma mulher chantagista. Ela dizia para Jacó, dá-me o filho, senão eu vou morrer. E ela também era uma mulher competidora. Olha só essa mãe aqui, né? Vários valores. Mas tudo isso no desejo de ser mãe, no desejo de ter filhos. E nos dizem as Escrituras Sagradas, no capítulo 30, versículo 21, que Deus abençoou a Raquel. E ela gerou 2 filhos, José e Benjamim. Infelizmente, na geração do último, ela não teve tanto sucesso, né? Veio a falecer. Mas ela foi responsável pela preservação do povo israelita, através de quem mais tarde vai nascer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, Raquel é uma mulher competitiva, uma mulher desejosa e uma mulher valorosa, que vai contribuir para a história da salvação. Uma outra mulher é Rebeca. Rebeca, eu poderia chamá-la de mulher estrategista. Não apenas estrategista e protetora. Quando Rebeca sabe que o seu filho
Jacozinho, é aquele mais íntimo. Esaú era homem do campo e coisa e tal, era um tipo daqueles homens mais voltado para o trabalho duro. E o Jacó era mais de casa, estava ali mais presente. E um dia houve um desentendimento entre eles e o Esaú falou: olha, quando o papai bater as botas, eu vou dar um fim em Jacó. E a Rebeca soube disso. E ao saber que o seu filho querido estava ameaçado de morte, ela engana o velho marido. Todos dizem que o casal deve permanecer fiéis e os filhos vêm em segundo lugar. Primeiro o casal, depois os filhos, diz os ensinos familiares. Mas ela preferiu salvar o filho e enganar o velhão, né? E ela o fez. Jacó, agora perceba que por detrás de tudo isso há a história divina, né? Jacó